Salve galera, salve, salve senhoras e senhores! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, pois está começando mais um DNA Grenal ao vivaço pelo Facebook da Rádio do Mate e também pela Web Rádio do Mate. Nesta quinta-feira, dia 29 de maio de 2025, estamos aqui em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, nesta manhã de quinta-feira com muito frio e chuva, né? Daquele jeito que o gaúcho conhece, então. DNA Grenal, então, que tem apoio da MVA Passo Fundo Negócios Imobiliários, Gerson Souza, que trabalha com streamer de vídeo de alta qualidade, Ervateria Casa do Mate, que Rancho Sacolas Econômicas, JR Soluções, Facas Canaã e também Barbearia Dom Diego. Aquele salve, aquele abraço aos nossos parceiros, aos nossos apoiadores do DNA Grenal. DNA Grenal, então, com muitos assuntos hoje. Tivemos a grande vitória do Internacional frente ao Bahia ontem no estádio Beira-Rio pela Libertadores da América. Projeção do Grêmio hoje frente à equipe paraguaia do Esportivo Luquenho pela Sul-Americana. E também, é claro, o final de semana, né? Final de semana que teremos o Campeonato Brasileiro, mais uma rodada pelo Campeonato Brasileiro. Mesa quase cheia, né? Quase cheia, porque infelizmente o nosso amigo Anderson e nosso comentarista Anderson hoje não pôde estar presente. Um abraço para ti, Anderson Camargo. Quinta-feira esteja aí, né? Ou segunda-feira esteja aqui novamente, né? No DNA Grenal. Na técnica, como sempre, o Felipe Costa. Na técnica, então, o Felipe Costa, aquele salve, aquele abraço, Felipe. Um bom dia para ti também. Um bom dia para o Viterbo Remédio. E também teremos um convidado que já a gente vai falar sobre esse rapaz que está presente aqui hoje na Rádio do Mate. Bom dia, Viterbo Remédio. Antes quero dar um bom dia para esse cidadão que está aqui do meu lado. Não, pois é, já que o Anderson não está aqui, na ausência do Grêmio levantar uma taça, temos uma taça no lugar do Anderson e hoje. Que ali, espetáculo! Essa taça aqui, ó. Será um dos assuntos do DNA Grenal hoje, já com um convidado especial que está aqui do meu lado aqui para falar sobre esse campeonato maravilhoso, hein? Com certeza, né? Olha só o tamanho da taça, né, Viterbo? A gente não conseguiu nem colocar aqui na mesa, porque ia tapar a televisão toda. Então, ficou no lugar do Anderson Camargo, que tá bem representado. Já que ali não vai ter nunca um troféuzinho esse ano, agora pelo menos vai ter o troféu do Beco ali, né? Isso aí, então. Esta taça aqui é bem-vinda aqui ao estúdio. Olha só, então, te convido a seguir as páginas do DNA Grenal pelo Instagram, o Facebook e também o YouTube. Você participa, é claro, pelo Facebook, manda sua pergunta, o seu comentário, deixa seu like até o Facebook da Rádio do Mate. Não esquece de seguir as páginas da Rádio do Mate, Instagram e também Facebook Rádio do Mate. Pega seu chimarrão, pega seu café e vamos juntos nesta manhã de quinta-feira pela Web Rádio do Mate e também pelo Facebook Rádio do Mate ao vivaço, então. Olha só, quero dar um bom dia muito especial, então, ao nosso convidado de hoje, desta quinta-feira, que é o senhor Edson Júnior, mais conhecido como Júnior. Ele que é atleta do Beco AFC. Falei certo, seu Edson, o nome do time? Isso aí. Beco AFC, atual campeão, está aqui a taça que não deixa nos mentir, né? Então, o Beco foi o campeão municipal da famosa Várzea aqui de Passo Fundo, o maior campeonato municipal, o maior campeonato amador da região de Passo Fundo. O Beco, mais uma vez, se sagrando campeão, né? E para falar um pouquinho da trajetória deste ano e falar um pouquinho da trajetória do clube, então, está aqui só o filho do presidente, né? Bom dia, Edson Júnior, seja bem-vindo ao estúdio da Rádio do Mate, como é que estás? Bom dia a todos que estão nos escutando aí, bom dia para vocês do DNA Grenal, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar conversando, falando sobre futebol, que é uma coisa que todos amam, e também falando do Beco FC, o atual campeão de Passo Fundo. Até que saia a outra final, nós somos campeão e mandemos em Passo Fundo. Então, olha só, gostei, o cara chegou confiante, isso né? É moral de campeão, claro, campeão tem direito, né? E me apresente contra provas. Eu ia dizer isso aí, então se quiser argumentar alguma coisa, ganha o troféu na próxima, aí sim, daí tu pode falar alguma coisa, né? Maravilha. Nós que agradecemos a tua presença aqui, então. Júnior, é isso que a galera te conhece? Isso, Júnior. pode chamar de Júnior. Filho do presidente? Filho do presidente. Como é que é o nome do paizão lá? É Edson. Edson também? Do Beco. O mais Nego conhecido como Nego do Beco. Um salve pro Nego do Beco, então, o presidente do Beco AFC. Eu não vou perder a oportunidade, né? Se o cara é Júnior, o pai dele é Edson também, né? Não, pera aí, Viterbo. Isso aí era só uma piadinha sem graça que eu ia fazer pra ti depois, mas tudo bem, tu me cortou a piada, né? Ah, tá bom. Cadê o Anderson? Vem aqui no lugar do Viterbo. Olha só, quero mandar um abraço então muito especial ao presidente do Beco AFC lá, então, o seu Edson, o famoso Nego do Beco, isso? Nego do Beco. O Nego do Beco. E também
Quero mandar um abraço especial, não sei se tu vai conhecer ela, a Kathleen, A conhece? Kathleen, minha irmã. Tua irmã, né? Um abração, conheço ela há muito tempo, ela que mandou o teu contato ali, Edson. Então, isso pode chegar um pouquinho mais centralizado no microfone ali, obrigado. Então, um abração pra Kathleen também, que é irmã do Edson, filha do Nego aí, né? Kathleen sempre tá acompanhando o Beco lá, me manda as mensagenzinhas sobre o Beco lá. Um abração pra ti, Kathleen, também, valeu. Gostaria então que tu se apresentasse aí pra nós, seu Júnior, vamos chamar de Júnior, né? Isso. Quem é o Júnior? Cara, hoje eu trabalho na construção civil, né? Ainda trabalho na construção civil. E tô fazendo uma transição para trabalhar com mentoria. Abri um podcast agora. Gravei Olha! ontem era quarta. Terça-feira gravei um episódio. E hoje à tarde vou gravar o 4º episódio. Então eu tô fazendo essa transição para liderar pessoas inconformadas como eu para se desenvolverem. Porque eu acredito que vocês e eu já passaram por um momento da vida que diz assim, eu não aceito a situação que eu estou vivendo. Eu sei que tenho mais para viver e eu sei que o potencial que eu tenho é para mim viver uma vida melhor e uma vida com propósito. Então meu objetivo e minha missão de vida é liderar essas pessoas a sair da mediocridade, da zona de conforto e ter um propósito real na vida delas, pararem de existir e começar a viver aquilo que Deus tem para elas. Mas que legal, olha, o que achou dessa história aí, Viterbo? É isso aí, né, cara? Cara vencedor mesmo. É vencedor, é querer mudar e buscar o melhor sempre, né? Como é que é o nome do podcast? Pode fazer teu merchan aí. Inconformados Podcast. Você quiser me seguir lá nas redes sociais, é _Trindade_. O YouTube, o canal do YouTube é Edson Trindade Júnior ou é @Edson Trindade Júnior 28. Se você quiser seguir lá e você que quer viver um propósito, está cansado dessa vida que você está levando, não segue, que eu acredito que você vai ser impactado com cada podcast lá. E é tu mesmo que apresenta? Sim. Tu leva convidados? Tô levando convidado, hoje é um empresário, a gente leva pastor, empresário, pessoas que têm uma história inspiradora e passam conhecimento para despertar e ativar essas pessoas a viver. Isso aqui em Passo Fundo. Aqui em Passo Fundo, isso. Que legal. Olha só, vamos acompanhar lá também, né, rapaziada? Tem família? Como é que é o Edson? Um cara mais caseiro, tranquilão? Sou caseiro, tenho 28 anos, né? Sou líder de jovens na Assembleia de Deus, Passo Fundo Norte. O MJ Sede, você que também quiser seguir o MJ Sede, coloca MJ Sede que vai aparecer. E tem uma esposa, casado vai fazer 10 anos, que sou muito bem casado. Parabéns. Com a Thaís Moraes Trindade. E tem abraço pra ti, Thaís. Uma filha linda, a Cecília, que tem 5 anos de idade. Que é show, hein? Que legal. E Família abençoada, então. Uma família abençoada. Tô realizado, né? Família estruturada. Sou uma pessoa caseira. Que trabalho, vou pra igreja, fico em casa, faço as atividades. E como é bom ter uma família, um lar pra gente estar se achegando, recarregando as energias e podendo celebrar a vida, né? Com a pessoa que a gente ama e com a minha filha, que é incrível. Que legal. Cecília é o nome dela? Cecília. Alô, e aí, Cecília, como é que você está? Tudo certo? Olha aí, ó. Paizão tá aqui hoje conosco aqui no DNA Grenal. Bela história tua, hein? Muito legal, muito bacana, então. Viterbo, então, um cara de sucesso, um cara vencedor, assim como a galera lá da MVA Passo Fundo Negócios Imobiliários. É isso aí. Isso aí é interessante ver as histórias assim do cara, além de conseguir superar alguma coisa, tá ajudando alguém a fazer essa superação também, né? Isso aí é maravilhoso. E ainda por cima o cara vai lá e ainda joga futebol e ainda é campeão, né? O cara é vencedor. E colorado dentro e fora ainda, do né? Gremista Colorado, só pra confirmar, Colorado, né? Colorado. Puxou o pai e a irmã, garanto. Puxei o pai, a mãe, todo mundo Todo mundo é colorado lá, pra alegria do Viterbo do Remédio. Uma história vencedora dessa só podia ser colorado. Não tem como, né? Não tem. É contraditório se não fosse. Vamos falar de uma galera vencedora aí, Viterbo, da MVA? É isso aí. MVA Passo Fundo Negócios Imobiliários, nós estamos localizados ali na rua Minas Gerais, número 500, bem em frente ao Parque da Gare, onde tem a placa Eu Amo Passo Fundo. E aí, para você que está buscando sair do aluguel e comprar o seu imóvel, a MVA Passo Fundo está com o cadastramento para um pré-lançamento que nós estamos tendo aqui no bairro Boqueirão.
Apartamentos de 1 e 2 dormitórios, empreendimento home resort, ou seja, completo, com piscina, academia, salão de festas, 2 áreas gourmet, nós vamos ter um mirante para pôr do sol, enfim, é um empreendimento completo. Apartamentos enquadrando pelo programa Minha Casa Minha Vida, com valores a partir de R$350 mil. Então, se você quer saber mais um pouco, se cadastre, entre em contato com a equipe da MVA Passo Fundo, que você vai ter o melhor atendimento com pessoas especialistas em financiamento habitacional, Anderson. E o Anderson tá falando em mim lá, falando Thiago. em ti, né? Então entre em contato ali pelo telefone 5499-104-7612. E aí tire todas as suas dúvidas e se cadastre para saber sobre o nosso novo empreendimento no bairro Boqueirão. Isso aí, então, rapaziada aí da MVA Passo Fundo Negócios Imobiliários. Quero mandar aquele salve para o Gerson Souza, ele que é especialista em fornecer streaming de vídeo de alta qualidade. E também oferece uma variedade de produtos importados, aceitando encomendas para atender as necessidades de seus clientes. Você que está procurando então um aparelho eletrônico, algum produto importado, quer saber quem é instalador de televisão a cabo? O Gerson Souza também. Chama ele lá no 549-9150-9647. 549-9150-9647. Fala com o Gerson Souza. Olha só, estamos tomando chimarrão aqui hoje. Qual é a erva de hoje, seu Viterbo Remédio? Ainda seguimos, nós vamos ter que fazer uma variedade, né? Mas Vamos, a cambona aqui é maravilhosa. É que a cambona é top, né? É Mas você encontra a cambona e é também a sua erva mate de preferência lá na Ervateria Casa do Mate. Não só erva, né? Erva mates, kits para chimarrão, cuias, bombas, enfim. Vários produtos da Indumentária Gaúcha você encontra na Ervateria Casa do Mate, que fica na Avenida Aspirante Gênero, número 884, no bairro Santa Maria, em Passo Fundo. Alô, Alex. Alô, Grazi. Aquele salve, aquele abraço para o casal aí da Ervateria Casa do Mate. Vamos ver aqui então mais seu Edson Júnior, né? Já já a gente fala dos nossos outros parceiros aqui também. Edson, além de tudo, você é atleta também do Beco AFC, é isso? Isso, eu sou atleta. Como é que formou, como é que iniciou-se a equipe do Beco, lá, do bairro Santa Marta, né, aqui em Passo Fundo? Como que iniciou a equipe? Foi com teu pai jogava, uma turma de amigos, como é que é? Isso, ali no bairro Santa Marta, onde que nós moramos ali, é um beco, né? É um beco. E o futebol, acredito que em todo o bairro é o esporte, é a brincadeira predileta. Imagine há 20 anos atrás, 25 anos atrás, era um principal meio de brincar, de se divertir. Eu acredito que começou com meu pai ali, o Nego do Beco, o Curto do Beco, tem ali o Mimoso, o Miranda, o Nego do Bira, o Adriano, a galera ali. Só uma rapaziada que vai bem, né? Vai bem no futebol. E aí, acredito que começaram a se desenvolver, começaram a jogar, começaram a crescer, criaram o time do Beco e começaram a disputar o campeonato. Lá naquela época, eu me lembro que eu devia ter uns 5 anos, tinha a segundinha lá no bairro Santa Marta mesmo, no Campão. Hoje não tem mais, e eles jogavam ali. Era incrível, por causa que no domingo lotava, o Campão não tinha só o campo mesmo ali, botava uma corda para separar a torcida e lotava, todo domingo tinha jogo ali. E o Beco foi crescendo, foi tendo time bom. Acredito que em 2006, 2007 eles caíram por falta de um jogador jogou com uma meia curta. Eu sempre jogava e eles ganharam de um time, eles meio que foram rebaixados, perderam os pontos por causa disso. E o time tava muito bom mesmo, bastante jogador. Fernando jogou no Passo Fundo, tava no Passo Fundo ainda, o Índio, né, lá dos Papelão. O Índio jogava pouco, sim, né? Jogava pouco. Sem começando, tava no Passo Fundo ainda, um cano de time, todos os jogadores ali. E eles caíram, daí ficou parado por um tempo, que eu me lembro, ficou parado por um tempo e eles decidiram voltar. Daí voltaram lá no bairro São José, subiram pra primeira e foram tomando forma, foram tomando corpo. E em 2020 fizeram essa fusão com a FC. Essa parceria, então, a FC é um outro time que é da cidade? Isso, é lá do bairro Zaica, o AFC, né? O presidente é o André Lara. Então, o pessoal lá, eles tinham esse time também. E eles fizeram essa fusão e deu muito certo. Então, parceria desde 2020. Desde 2020. E o nome Beco, obviamente, é porque vocês moravam no Beco ali. No Beco ali, a galera veio e o Beco, além de um time, sempre foi uma família, né?
Ali meu pai sempre prezou por isso. Eu me lembro que ele sempre falava que os piá, alguns que eu citei aqui no caso, eles eram muito unidos. Então, eles sempre se juntavam, se reuniam e falavam, o Beco é uma família. Ninguém corre, ninguém é um por todos, todos por um. Sempre teve essa união no Beco que como eu disse, eu cresci ali e vivenciei isso. Essa união, essa amizade da galera do Beco ali. E a gente foi crescendo, eu com meus amigos da minha idade, e foi crescendo com essa vontade, essa gana do Beco. Eu me lembro até, às vezes, eu falo, as pessoas acham exagero, mas como a gente era pequeno e crescemos vendo tudo aquilo, aquela união deles, e por mais que às vezes não tinha o time, o Beco, a palavra Beco era muito forte. A união deles. Aonde eles chegavam, não, aqui chegou os pés do Beco. Pode falar lá que é os pés do Beco, e aonde eles chegavam. E acabou que nós crescemos, todo mundo da minha idade, ali, os piá que crescemos com isso, pequeno, nós via isso, por mais que não tinha um time, nós torcia pelo Beco. Nós descia, não, quando nós crescemos, nós vamos fazer tatuagem do Beco, nós vamos... Olha só, gravar uma raiz mesmo em nós. E nós somos do Beco e também nós ia no colégio, não, pode falar que os piá do Beco chegaram, e foi criando, foi passando por gerações isso. Então foi muito mais que o time em si, mas sim foi criado uma família forte mesmo, a palavra Beco. Que legal, né, Viterbo? É por isso que são campeões, né? Mais uma história aí no Amador, né? E um time familiar, né? Time de família. E o pessoal do Beco tá acompanhando aqui, velho. O Elton Silva, Beco Professor. FC, bicampeão da primeira divisão de Passo Fundo, parabéns pra nós. Marcelo Maia, bora Beco FC, bicampeão. Paulo César Pratos Oliveira, esse aqui mandou um recadinho aí pra ti, ó. Pergunta aí pro Júnior se eu jogava. Um dos fundadores do Beco, trabalhei junto com ele, Edson de Ramos Trindade, o César. O César. Eu jogava em 2006, 2007 e comia a bola, né? Olha aí, ó. Jogava ou é só um migué teu aí tá no ao vivo? Aí aqui? jogava. Porque eu encontro o Paulo por aí, eles batem. Tinha que ver eu jogar, Thiago, não sei o quê. Salão, então tu joga salão, né? Eu sou mais salonista, né? Eu sou mais do futsal, mas não tive o prazer de jogar. Tu ia nele e sabia que ele ia te dar canetinha, ele te esperava e conseguia. Mas então, quero mandar um salve. Preparava pra não tomar e tomar. Agora sim, jogava demais. O Paulo aí, o famoso César, né? O Paulo Prates, então um abração pra ti, ele tá sempre junto conosco aqui, sim, né? Sim. Vou fazer de conta que acredito. Então tem minhas dúvidas aqui, Paulo, tá? Não, que isso, o rapaz tá falando, tá tudo certo. Um abraço pra ti, diz que jogava muito mesmo e não é o primeiro que fala. Diz que tinha que ter visto, Thiago, ele jogar ali. Diz que o rapaz era bom mesmo. Mandar um salve a toda essa galera que tá junto conosco aqui, né? E tem mais o Denilson Rogério que deixou, DNA Grenal, parabéns pelo programa, parabéns a todos os torcedores, jogadores e comissão técnica e direção do Beco AFC. Isso aí, o pessoal acompanhando e deixando seu recado aí. Não esqueça aí também, pessoal, entrar ali no DNA Grenal, no Instagram, Face e também no YouTube. Vai lá, se inscreva no YouTube lá, que a gente tá sempre trazendo novidades aí nas redes sociais e no YouTube também, pessoal. Isso aí, como disse o Viterbo, então dá aquela forcinha. Se você ainda não é inscrito, vá até o YouTube do DNA Grenal, te inscreve lá. Deixa teu like, pra nós é muito importante e não custa nada, né, gurizada? Dá uma forcinha pra nós aí. Também segue as páginas do Facebook e do Instagram do DNA Grenal. A gente sempre abre espaço aqui, Edson, pro pessoal do Amador aqui, que é muito forte na região de Passo Fundo, atletas que se destacam aqui na cidade de Passo Fundo. Claro que o nosso ênfase, nosso destaque maior é a dupla Grenal, né? Sim. Mas a gente também gosta muito do Amador, e que é o que movimenta a cidade nossa aqui, né? Então a gente abre um espaço bem legal, bem bacana aqui. Muita gente vai vir ainda, muita gente já veio, né? Então o espaço está aberto para todo mundo que tem equipe, para todo mundo aqui, desde aquele atleta, né, Viterbo, que é o atleta do final de semana, que quer vir conhecer o estúdio, queira dar os seus pitacos sobre a dupla Grenal aqui, que já a gente vai falar. Tá convidado, né, Viterbo? É um espaço aberto para a gente fazer divulgação do esporte, principalmente aqui de Passo Fundo, né? Claro que o nosso foco é a dupla Grenal, mas a gente está abrindo espaço aí para esse tipo de atração. Exatamente. Né? Quero mandar um abraço pro Alessandro Massa, o rapaz que teve aqui, ele que é goleiro de aplicativo, cara. Olha só. Antes dele vir aqui, eu não sabia que existia isso, né? Depois ele veio, contou toda a história e tem, né? E o cara joga bola. Ele é goleiro, né? Sim. Todos os dias. Eu vejo as postagens dele, ele coloca jogo tal, jogo 269 do ano, jogo 270 no ginásio tal ou no campo tal. Todo dia o rapaz tem jogo. Um abraço pra ti, Alessandro. O famoso Massa. Olha só, Júnior. E quais são as cores do time lá? Vermelho, preto e dourado, né? Vermelho, preto e dourado. Tinha que ter vermelho, né, Vitor? Família toda colorada, né, cara? Tinha que ter, né? Tinha que ter. Vi que o rapaz comentou no Facebook ali.
bicampeão aqui municipal de Passo Fundo, é isso? Isso, bicampeão. Quando é que foi outro título? Foi campeão em 2021, logo um ano seguinte Da fusão ali. fusão ali. E campeão esse ano, né? Que é show, parabéns então. Quero mandar um abraço pro Daniel Dreyer, tá nos escutando via Web Rádio do Mate. Ele mandou aqui, ó, corneta rola também, né, Edson? Bom dia, estou na escuta, valeu, Daniel. Um bom dia para os tricampeões da América, o Grêmio. Sim, né? Tá certo? São, né? O que vão fazer? Um abração para ele, Jamais né, Vitor? serão, mas são. Jamais serão, mas Jamais são. jamais serão de novo, mas são campeões. Tá certo, um abração pra ti, Daniel. Um abraço também pra Claudinha. Olha só, a Claudinha tá sempre junto conosco. Ela é, se eu não me engano, ela é colorada, tá? Claudinha aí do bairro Vila Nova, aqui em Passo Fundo, tá sempre nos acompanhando. E ela diz que a parte que ela mais gosta, Viterbe, é quando rola as cornetas, que nem essa que o Daniel mandou agora. Diz que ela se mata dando risada em casa. Ela diz, eu adoro o programa de vocês, que vocês fazem a gente dar risada nas quintas-feiras aí. Valeu, Claudinha, aquele abraço pra ti, teu esposo, teu filho. Sei que toda a família aí tá nos acompanhando como sempre. O que tu achou desse currículo desse rapaz, então, aí, Viterbo? Não, o cara é forte, né, cara? E o detalhe, tá? Ele tem muito amigo ou ele distribuiu bastante Pix, tá? Porque o pessoal segue. O pessoal segue Pix. Comentando aqui, ó. O Douglas Velp, né? Grande Juninho, baita atleta, exemplo de ser humano. Olha, o cara tá bem falado aí, ó. Então, tipo, tem mais gente comentando aqui sobre o Júnior aí, da presença dele aí, e é uma história bonita, né, cara? O cara tem uma superação, campeão, aí no off que ele já falou pra nós, tinha passado por um momento de até pensar em desistir do futebol, e agora tá aí jogando de novo e campeão. O cara é um exemplo a ser seguido. Não, o cara é um exemplo. E qual é a posição que joga, Júnior? Meio campo. Meio campo? Volante ou meia? Se o professor precisar, o cara joga onde for, né, necessário. Até goleiro. Mas goleiro daí é complicado. Daí é complicado um pouco. Mas ali, onde o professor precisar, porque às vezes eu acredito que a bola no pé tem que saber jogar, pelo menos se defender ou ajudar a tua equipe, né? Tu é mais volante ou mais meia? Mas eu gosto de jogar mais meio pra frente. Meio pra frente? Ah, não gosto de marcar muito. Gosto marcar do ataque. É complicado, né? É? Marcar é deixa pros outros, né? Deixa pros outros. Dá a bola em mim que eu resolvo, é isso? Deixa a bola no pé é mais fácil de jogar. Mas que achou isso aí? Conta aquela história em off que tu contou aqui pra nós, então. O Júnior, então, ficou quanto tempo sem jogar futebol? Eu fiquei 6 anos sem jogar, né? 6 anos sem jogar, 6 né? anos sem jogar. Acredito que eu fui projetado, treinado pra jogar futebol, né? Desde antes de eu ter nascido, né? Meu pai já falava, já comentava. Olha só. Que eu ia jogar. E quando nasci, fui treinado pra isso. Então fui treinava todos os dias. Meu pai em casa chegava do treino, ficava 1-2 horas conversando comigo e faz assim, faz aquilo, faz desse jeito e treinando minha mentalidade para sempre para vencer, para ser campeão. E ali joguei no Vila Nova, joguei alguns clubes em Passo Fundo. Chegou mais ou menos a 16 anos, eu joguei uns 3 meses no Gaúcho, no profissional ali com os Piá. E acabei, como eu tinha 16 anos, daí eles, é melhor tu ir pro Passo Fundo, que eles estão Passo Fundo tava no Gauchão, joga o juvenil lá, né? E aí eu fui pra lá, joguei um pouco lá. E depois começou já aquela, mas tô ficando velho. 16, 17 anos já, na minha cabeça já tinha que estar... Pro futebol, né? Já tinha que estar em algum clube, alguma coisa. Daí tu já começa a pensar outras coisas, hein? Começa já a projetar a tua vida, começa não dá pra ficar muito parado, né? A vida vai passando. Parei de jogar em clube, né? Comecei a jogar na Várzea com 16, 17 anos ali. Joguei, acredito, o primeiro time foi o Torres, lá da Santa Marta mesmo. Ainda existe o Torres? Isso, ainda? O Torres é um dos times mais tradicionais. Infelizmente esse ano foi rebaixado, né? Caiu. Mas nos veteranos eles estão na semifinal. Mas é um time de tradição. O Torres é antigo, né? Antigo, a tradição do Sapinho. E depois joguei pro Cruzeirinho, daí foi uma fusão meio que o Beco fez ali bem no ano que o Beco fez voltou pra segunda divisão, lá no bairro São José. E eu joguei pro Cruzeirinho. Daí foi uma fusão ali, o Beco e o Cruzeirinho, meu pai era o treinador. Joguei aquele ano ali, joguei até a semifinal, perdemos a semifinal. Se eu não me engano foi pro Boca. Nós perdemos de 1-0. No finalzinho do jogo, o auxiliar me acha um gol. E você joga pouco, né? Desgraçado, ele me achou um gol no lado mesmo da rua. Desgraçado, hein, Vitor? Me acha um gol. O goleiro nosso atacou o jogo inteiro, sabe? Defendendo. Ele me dá um chute pra lua, pega o reflexo do sol
e ele leva, tipo, um frango. Uma falha. Uma falha. E ali tinha começado na igreja a minha vida cristã. E era muito compromisso, muito jogo pra lá e pra cá. E tava me afetando emocionalmente, espiritualmente. E eu disse, mano, não é mais isso que eu quero. Por mais que eu amei o futebol, vivi minha vida inteira, mas me afetou. Eu acredito hoje e entendo que foi uma certa frustração de não ter sido jogador, alguma coisa assim. E eu disse, cara, se eu não fui jogador, eu treinei minha vida inteira para ser jogador profissional. Eu não vou jogar na várzea. Mais ou menos isso, sabe? Não desmerecendo, mas eu disse, não, eu não... Deu o que deu, então já era pra mim. E foi me afetando, e foi me emocionalmente, tava me afetando também já Porque tu sabe, todo jogador a gente é meio nervoso e acabava às vezes brigando, discutindo, e acabava me afetando. E eu acabei de dizer, não, vou parar de jogar, vou desistir, fiz um propósito com Deus e abandonei. Como eu falei pra vocês, Então, nem jogo assistia, né? Então tu ficou quantos anos mesmo sem jogar? 6 anos. 6 anos devido então a dar um tempo mesmo, a tu se dedicar mais à tua história na igreja, à tua espiritualidade, à tua família, a você mesmo, assim. Uhum. Se desligou até do futebol profissional pela televisão, no caso? Não assistia jogo, não acompanhava, não botava o pé na bola, não... abandonado mesmo. E o que te fez voltar agora então, Júnior? Cara, o Beco, né, ele tava no ano 2021 ali, nas quartas de finais. E meu pai comentou comigo, disse, o Beco vai ter lá. Vai ter tá nas quartas de finais. Daí minha irmã, todo mundo ali comentando. Eu disse, mas vou lá assistir, né, o Beco tá nas quartas de finais, né. Um grande feito isso. Fui lá assistir, o jogo contra o Boca Juniors nas quartas de finais, lá no Gaúcho. Cara, quando eu assisti o jogo, daí eu olhava uns caras e disse, não pode que esses caras estão jogando bola ainda, né? E eu parei de jogar futebol. E aquela paixão, aquele desejo... Voltou, reacendeu. A torcida ali gritando, e vamos Beco, e vamos Beco. E eu disse, cara, saí dali e disse, eu vou voltar a jogar futebol. Cheguei em casa e disse pra minha esposa, ano que vem eu volto a jogar bola e ninguém me impede, né? E já comecei a treinar, fazer uns apoios, mas fiquei louco mesmo pra voltar a jogar futebol. E decidi, disse, eu vou voltar a jogar futebol. Só que daí depois de 6 anos, tem uma maturidade diferente, daí o meu medo e o que me afetava era as brigas, né? E me afetava muito. Eu disse, não, hoje eu tô maduro, então não vou estar mais tranquilo, né, pra jogar futebol, vou relevar certas coisas e vou conseguir voltar. E aí foi. Daí voltei o ano de 2022, se não me falha a memória. Um ano depois vocês foram campeão, voltei. Joguei aquele ano ali, e daí voltou aquela coisa de jogar. Daí jogava em um clube aqui, um clube lá. Assinei pros piá lá em Carazinho. E não fui jogar porque começou muito jogo. E daí a vida pessoal, igreja, trabalho. Começou a afetar de novo. Começou a afetar de volta. E como eu sou uma pessoa competitiva, treinei pra sempre dar o meu melhor. Por mais que às vezes a gente não é o melhor, mas a gente treina pra ser o melhor e fazer a tua função. Eu me dediquei aquele tempo, eu treinava, imagina 6 anos sem jogar futebol. Tu volta, não é a mesma coisa, né? Claro, e o preparo. Claro. Então eu treinava de segunda a segunda, quase treinava. Fui atrás do Marco Aurélio treinava 2 vezes na semana junto com ele. Marco Aurélio do Grêmio Petrópolis, não? Isso, baita figura também, treinava baita com profissional. Ele, na academia, tudo, e tava obcecado pra me dar o melhor. E acabou que começou a me afetar novamente. E aí eu coloquei numa balança o que eu poderia deixar. Eu disse, não. Então, futebol de volta já foi bom, já. E vou deixar. Dei volta mesmo. Parei. Claro, continuei assistindo o jogo, mas eu parei de jogar. Daí fiquei, acredito, acho que uns 3 anos. Voltei esse ano agora aqui, né? Voltou esse ano, então. Mas um pouco mais tranquilo, jogando só na várzea mesmo ali com o Beco. O que achou dessa história aí, Viterbo? Isso aí, superação e foco no que ele quer realmente, né? Isso daí faz um cara vencedor, né? Não só na vida, como agora aí, provando mais uma vez em campo e sendo campeão pelo Beco. Isso aí é uma história história bem legal, né? Fantástico mesmo. O pessoal segue elogiando ele aqui nos comentários aqui, que é um exemplo de pessoa e tal. É fantástico, baita história. Olha só, e agora pretende seguir? Não, agora eu vou ficar mais tranquilo porque tu começa a jogar, tu conhece muitas pessoas e as pessoas vão te convidando pra jogar. E aí
ia no campestre, juvenil, daí tu ia indo e acabava... Toma tempo. O futebol, quando tu tem várias coisas, né? É um hobby, é uma paixão, eu amo jogar futebol. Só que às vezes eu tinha compromisso na igreja, compromisso com a minha família, serviço. Tava nessa transição também agora para trabalhar, porque é uma coisa nova. Tu trabalhar é uma comunicação, né? Tudo tem que aprender. Então, eu acabei de dizer, não, então eu vou jogar só na várzea, é só um domingo ali, ou no sábado. Vai mais tranquilo, né? E pretendo continuar aí, porque é bom jogar futebol mesmo. É bom. Viterbo Remedi, não tem saudade de jogar um pouquinho futebol? Eu sei que tu jogou meio pouco, tu falou, né? Cara, eu mal toquei na bola, joguei só no colégio. Do tempo do colégio, tô falando isso aí. Eu adoro futebol, amo futebol. Hoje dou horas da minha semana pro futebol, para assistir Inter e secar o nosso co-irmão, mas jogar futebol foi pouquíssimas vezes. Isso aí. Era muito bom, aí os caras disseram, não joga aí, senão tu vai roubar o espaço dos caras. E eu larguei. Ó, o Felipe ele tá dando risada ali, que faz tempo que tu não joga, mas desde a época do colégio, né? Pior que é verdade. Olha só, quando tu quiser dar um trato na barba, tu não tem que nem o Viterbo assim, né? Mas quando tiver barba, cabelo, isso, aquilo, então tu vai lá, quer dar um talento, né? Vai lá isso aí, vai lá na barbearia Dom Diego, que fica ali no bairro São Luís Gonzaga. Um abraço pra ti, Diego, então. Lá é barba, cabelo, é bigode. A mulherada também, eles têm lá, é unissex, tá? Apesar de ser uma barbearia, é unissex, é top de linha lá. E o rapaz também dá curso. Tu quiser ter uma nova profissão, quer fazer um extra, né? E que não rende pouco, né, Diego? A gente sabe, não rende pouco, não. Então, procura lá, então, as páginas da barbearia Dom Diego. E se você quer dar aquele brinde, aquele presente, quer presentear alguém, quer deixar uma lembrança, uma ótima opção é as facas Canaã. Viterbo, que é um amante de facas, né, Viterbo? Eu gosto de faca. Olha aí, ó. Segue lá, então, no @facascanaã. Como é que foi a trajetória de 2025 do Beco? Como é que foi o campeonato em si? Ele teve jogos muito difíceis? Claro que deve ter... claro que sempre tem jogos difíceis. Mas, assim, aonde que vocês viram? Não, ó, dá pra chegar. Ou tiramos a equipe tal que era tida como um dos favoritos, juntamente com o Beco. Conta um pouquinho como é que foi a história de 2025 aí pra nós passar pra dupla Grenal ali. Eu acredito que desde quando foi montado o time, eu até, quando assinei, era o último número, né? Foi no último dia que eu assinei, decidi, não, vou voltar a jogar futebol. Assinei o último ali e eu disse, vou entrar pra fechar time, né? Porque a lista e o pessoal ali, o elenco era muito bom mesmo. Então, nós sabia da dificuldade e do desafio que nós teríamos que enfrentar, mas nós sabia do potencial do time. Então, acredito que nós já sabia que poderia ser campeão, chegar, disputar a final, mas claro que teria que passar as etapas e vencer. Ser campeão não é apenas falando, né? Tem que jogar. Mas o elenco estava muito focado nisso. Nós sabia que nós já era campeão, mas que teria que passar por todos os jogos e vencer eles, né? E o primeiro jogo foi toda a galera. Então, o primeiro jogo às vezes não vai, a galera fica meio, vamos deixar para depois. Primeira fase ali, né? Foi todos, a galera tava focada mesmo, não, vamos ser campeão. Acabou que nós não sabia, o time Ipiranga não colocou time, deu VO. E nós, um time que é tradicionalista, um time a menos, então, para nós lutar. E terminaram em que colocação a primeira fase? Nós terminamos em primeiro. Em primeiro? Em primeiro. Daí vem o que? As oitavas ou as quartas? Isso, as vem oitavas? as oitavas. Como é que foram daí? Porque o segundo jogo foi difícil para nós. O segundo jogo. Nós enfrentamos a equipe do Botafogo, que tinha subido, e não desmerecendo eles, mas não tinha tanta tradição. E a gente foi jogar contra eles e empatemos no 0-0. Porque jogar no Society lá, o campo é difícil, é diferente. E aí nós, meu Deus, deu um susto em nós. Então, não vai ser tão fácil. Não vai... Foi 0-0? Foi 0-0. Isso no segundo jogo? No segundo jogo. Ou o primeiro que nós jogamos, o primeiro deu de VO. Sim. Depois jogamos contra o 13 de abril, ganhamos deles. Foi acontecendo naturalmente assim, mas todo jogo difícil. Porque o campo lá iguala muitos times, né? Sim, iguala a muitos bola fica mais viva, enfim, Isso, né? Então, foi aí, jogamos as oitavas de finais também. Não teve jogo fácil, na verdade. Não teve jogo fácil. Foi todos ganhemos, mas foi tudo desafiador os jogos.
Mas eu acredito que nas quartas, quando nós pegamos ali o União, que também nós empatemos e fomos pros pênaltis ali, Isso nas quartas. nas quartas. E na semi, como é que foi? Na semi nós ganhamos de 1-0 do Botafogo. O Botafogo, olha, chegaram até a semifinal. Não, time que sem subir. sem subiu e um time bom. Um time bom, não tinha tradição, mas muito bom o time deles. Fechadinho, alinhado. E nós fomos fazer um gol nos 47 minutos. Do segundo tempo? Do segundo tempo. Que então foi um jogo bem difícil mesmo. Quase levemos pros pênaltis. E eles estavam vindo as vitórias deles, estavam passando nos pênaltis. Então eles estavam muito confiantes. E como é que foi a final? A final foi... quando o Mola fez o primeiro gol ali, nós já deu um alívio, né? Saíram ganhando 1-0? Saíram ganhando 1-0. Foi quanto a final? Deu 3-1. 3-1. 3-1. Fora contra... o baile, né? Fora o baile. Fora o baile. Aí, Viterbo. É o Roma, né? O Roma não, uma grande equipe, né? O Roma é bem tradicional também, né? Uma grande equipe, o elenco deles também muito bom, né? Muito bom mesmo. Só que daí quando saiu o primeiro gol e nós tomando posse ali do jogo, quem assistiu viu, nós comandemos o jogo. Dá aquele... uma respirada, né? Sim, sim. E aí depois, no finalzinho do primeiro tempo, ainda sai um pênalti, o Fontanelli Lucas faz o segundo, então dá aquela... Virou 2-0 no primeiro tempo. 2-0 no primeiro tempo. Foi 3-1 na finaleira, então. Isso, na finaleira. Terminou. Na finaleira. Então a final foi, entre aspas, não foi assim... foi o resultado mais elástico dos Foi matas. mais tranquilo. Do mais tranquilo. Foi mais tranquilo. O Beco perdeu pra alguém, não? Não perdemos pra ninguém. Quem que achou, Invicto, né? Viterbo? Invicto. Invicto em quantos jogos? Uma média de 10 jogos? Dá 3 o primeiro ali, 2 o primeiro, né? 3 ali com A primeira o fase. Ipiranga, né, no caso. E deu oitavas, quartas, semi, final. 7 jogos. 7, 8 jogos ali. Quem que achou, Viterbo? Beco Campeão, invicto, mereceu, né? Beco invicto, Inter invicto. Só o Grêmio não consegue... Eu sei que tu E quer o falar do Be- e o Beco Internacional. ficou- Eu sei, vamos lá então. Pode falar. Ficou quase 2 anos sem perder, né? Sem perder. Isso aí... Fala da invencibilidade do Inter também. Eu sei que tu quer continuar, fala. Sem perder, eles foram depois ali que foram campeão. Ficou quase 2 anos sem perder. Uma invencibilidade assim, sem Que perder. achou Claro, 2 perdemos uma anos? semifinal pro Home, foi o ano que eu joguei ali, 2022. Perdemos nos pênaltis, mas não conta como Derrota, Como né? derrota, Terminou né? empatado o jogo. E aí foram perder o ano passado a semifinal por 3 Palmeiras. Que foi o campeão, né? Que foi o Foi o campeão. campeão, o presidente esteve aqui conosco Isso, também, aham. falando sobre a trajetória. Mas parabéns então a todos aí do Beco AFC, então campeão invicto aqui do Municipal, né? Do futebol de campo municipal aqui de Passo Fundo. Então hoje contando um pouquinho da história do Beco aqui, o Edson Júnior, famoso Júnior lá do Beco da Santa Marta. Trouxe até o troféu aqui, ó, já que o Anderson Camargo não pôde vir e o Viterbo disse que ele não vai ser campeão esse ano, né, Viterbo? É isso aí. Tá aqui, essa belíssima taça aqui, então, do campeonato municipal aí, trazida pelo Edson aqui e comemorando, então, mais um título aqui no municipal. O Edson, então, como tu falaste aí, Colorado, né? Colorado. Então, olha só, vamos falar um pouquinho, então, do Internacional. Ontem tivemos no estádio Beira-Rio, às 19 horas, um jogaço, né, Viterbo? Um jogaço. Internacional de virada 2, Bahia 1. Não bastando classificar, então, o Inter ganhou ainda a primeira colocação no grupo F, que terminou dessa forma, Viterbo. Internacional líder com 11 pontos, o Atlético Nacional classificou-se também em segundo com 9 pontos. O Bahia, né, como era tido como um dos candidatos à classificação, ficou em terceiro, vai disputar então a Sul-Americana com 7 pontos. Cuidado, Grêmio. Você estava elevando o Bahia, agora vocês vão pegar ele aí, ó. Se o Grêmio perder hoje, há uma possibilidade de pegar o Bahia, senão porque não é mais sorteio, agora já está formatado, ele já quando nós for falar de Grêmio, vou explicar um pouquinho melhor para a rapaziada que tá nos acompanhando aí. E o Nacional do Uruguai com 7 pontos foi eliminado de todas as competições. Viterbo Remédio faz um resumo do que foi Internacional 2, Bahia 1. Primeiramente, soltaram fogos cedo demais, né? Alguns torcedores do Bahia, junto com os co-irmãos do Tricolor, foram de madrugada no hotel do Inter lá soltar fogos. Só fizeram os jogadores levantar, tomar um cafezinho, se nutrir mais um pouquinho, voltar a dormir e mostrar o futebol na noite. Então não adiantou nada os fogos. Teve isso aí então em Porto Alegre? Mas os fogos a gente só larga, avisar eles ali quando termina o jogo. Aí a gente larga os fogos de artifício. E, mais uma vez, eu estou comprovando que os meus palpites não são errados, né? Desde o princípio eu dizia, Internacional vai finalizar como primeiro do grupo. Eis que estamos em primeiro do grupo. E como diz
o nosso título, a nossa live hoje aqui de postulante eliminado a primeiro do grupo, porque o Inter ontem eu acho que deu 40 segundos, ficou desclassificado da Libertadores, e no primeiro ataque foi lá, empatou o jogo, e depois com um domínio amplo sobre o Bahia, conseguiu fazer a virada e dominando ao estilo Roger, que o Roger mostrou ano passado com 17 jogos invictos, nesse ano com mais 17 jogos invictos, e agora contra o Bahia já tinha mostrado contra o Atlético Nacional, e agora contra o Bahia mostrando o estilo Roger de ser e de fazer o jogo acontecer. O Bahia saiu ganhando, né? O que chama a atenção ontem, Viterbo e Júnior. O Internacional vem tomando muitos gols, né? E sempre com dificuldade para ganhar ou para empatar, enfim. Mas ontem foi um pouco diferente, como disse o Viterbo ali. O Internacional começou bem o jogo, teve maior volume, teve posse de bola, tirou em cima a marcação sobre pressão, como a gente fala, teve chances de gols. O Bahia teve uma ou duas chances, dois ataques, um bem perigoso também, né? Acho que com o Gia Lucas, né, que foi o autor do gol no primeiro tempo. Aí sim, virou o segundo tempo ali, as coisas meio que se equilibraram, o Inter tomou o gol, mas no que tomou o gol, o Inter não sentiu, não sei se tu acompanhou o jogo ontem. Um pouco. Eu achei que o Inter não sentiu o gol como nos outros jogos. Foi pra cima, como disse o Viterbo, no primeiro ataque já fez o gol de empate. Foi pra cima, continuou jogando, fez o 2-1. O Antony, eu achei que foi muito bem ontem, fez duas defesas bem difíceis ali. Então, acho que essa postura do Inter, Viterbo, eu acho que mudou em relação aos outros jogos, porque saiu perdendo novamente. Roger comentou, né, que tá na hora de acabar isso aí, que pode ser que uma hora não recupere, né, não consiga, né? Porque uma coisa é você tentar fazer o gol, outra coisa é você ter que fazer o gol, né, quando sai perdendo. Então, eu achei que a postura do Inter mudou. Achei o Alan Patrick um pouco abaixo. Não sei se vocês vão concordar ou não. O Wesley, eu achei que errou muitos passes ontem também. E pra mim, a surpresa da noite. Eu achei que o Roger não ia colocar o Borré desde o começo, colocou, né? E foi muito bem pra quem tava parado. Não sei se tu teve essa mesma visão, se tu discorda, e pode dar a tua opinião aí, Júnior. Eu acredito que o Alan Patrick, às vezes ele não joga, não é que ele não jogue bem, mas como todo 10 ou a qualidade dele, a gente espera muito dele, né? Exato, é isso aí. Então, eu acredito que quando ele joga um pouquinho abaixo daquilo que é esperado dele, a gente critica mesmo, porque a gente espera muito dele, né? Ele é o cara tu só espera dos melhores, né? Então, é tranquilo, né? O Borré também, eu nem sabia que o Borré ia jogar. Eu achei que ele ia ser usado no segundo tempo, né? E já saiu jogando. E foi bom que já fez um gol lá de centroavante que ele faz mesmo, né? Na verdade, o Borré estava com desconforto muscular, ele não tinha lesão, né? Então ele foi poupado que nem até o Roger falou na entrevista, para que as fibras musculares fechassem do jeito correto. Porque se tu bota o jogador, às vezes, um jogo antes daquilo ali pode vir a provocar uma lesão, né? E é isso aí que tem que ressaltar. O Roger, ele fez a equipe descansar, que nem ele fez a equipe descansar contra o Atlético Nacional, que fez um dos melhores jogos. Ontem contra o Bahia foi mais um dos melhores jogos, com a equipe descansando num jogo anterior. E ele até frisou isso, que a CBF e o futebol brasileiro, eles têm que organizar alguma coisa, gente, porque as lesões dos jogadores acontecem o dobro do que nos campeonatos que tem pelo mundo afora, exatamente pela carga de jogos. Então, ou ele, que nem ele disse, falei com a direção, ou a gente monta um elenco que eu possa fazer essa variação, ou mais lesões vão acontecer, porque já é natural as lesões. E com uma carga de jogos que nem acontece aqui no Campeonato Brasileiro, a tendência é maior, né? Falando em lesão, aparentemente Bernabé teve uma lesão muscular ontem? Aparentemente sim, mas ao mesmo tempo, que nem disse o Roger também, eu vou dar minha opinião, ele saiu caminhando normal. Daqui a pouco mais ele sentiu que podia dar e disse, opa, para evitar, vamos parar por aqui. Então a gente tem que analisar isso daí. O Júnior, como jogador, sabe que às vezes tu sente um pouquinho antes de acontecer. Ela te avisa que vai vir a lesão. Então para, e aí vai lá e faz a recuperação, daqui a pouco ele tá inteiro de novo. Então agora tem que esperar o diagnóstico médico para ver o que aconteceu. Quem tu destaca na partida de ontem aí, Júnior? Pelo Internacional? Eu gosto muito por mais que o Wesley errou bastante passe, mas eu gosto muito do X1 dele, né? Quando ele voltou para a esquerda, quando ele voltou, né? Ele cria muitas jogadas, né? E até que saiu o gol do Borré ali, ele é um cruzamento perfeito de esquerda dele. Claro que ele vai errar. Ele vai errar muito. Porque ele tenta X1, muito. Mas ele tenta muito, toda hora que se ele acertasse todos, ele tava no Real Madrid, né, velho? Então... É isso aí que o povo tem. Mas cara, eu gosto muito do futebol dele. Eu também, nós torcedores, nós temos que medir isso aí com
com uma visão diferente. Se o Borré fizesse todos os gols que ele tenta, se o Wesley acertasse todos os X1 e as jogadas, eles não estariam no Internacional, eles estariam no Real Madrid. Sim. Então, tipo, eles são jogadores muito acima do nível se nós medirmos mano a mano com qualquer outro jogadores. Ontem o Ancelotti estava vendo lá o jogo do Flamengo, eu não sei se ele não se arrependeu de alguns jogadores que quase ele puxou foi. lá. Já vamos porque comentar ontem, sobre o Flamengo ontem também. foi feio o Brick. Então, assim, ó, o Inter ele tá jogando bem. Ele sempre jogou bem. A gente estava preocupado por que não estava jogando bem contra os outros times. Será que era muito excesso de jogo? Eles não estavam querendo correr tanto, sabendo o jogo que eles podiam ou não empatar ou perder e ligando o botão do, né? Porque, tipo, se tu vai em todos os jogos com a intensidade, cara, a previsão de lesão é grande. Então, nos jogos que precisou, o Inter foi ali e mostrou. Daí Anderson, o Anderson não veio aqui pra Nosso mostrar. amigo Troféu hoje tá aqui. No lugar do Anderson tá o nosso amigo Troféu. Me fugiu agora que ia perguntar, agora tu falou em lesão ali. É o Flamengo, nós vamos comentar ali um pouquinho ali, dar um pitaco ali na finaleira do programa ali, que ontem, olha, deu um susto na sua torcida lá. E o meu destaque do jogo ontem é Rafael dos Santos Borré. O Borré também achei que Ademos ontem... centroavante. Ele já vinha provando isso e com a ausência dele, ele retornando agora e fazendo gol no jogo de retorno, com possibilidade de voltar a sentir não é nem lesão, né? O desconforto muscular, ele sem medo foi lá e fez uma participação durante o jogo inteiro. Ele foi bem no jogo todo ontem. Quero mandar um abraço pro Vantruil lá, o pessoal da JR Soluções. Alô, Vantruil, gente finíssima, gente boa demais, hein? Um abraço pra ti e toda a galera da JR Soluções. Um abração também pro Anderson Camargo, que não esteve aqui hoje, né, Anderson? Mas tudo bem, segunda-feira eu sei que tu vai estar. Um abraço pra ti e todo mundo aí da Que Rancho Sacolas Econômicas. Valeu, rapaziada. Eu já sei do Viterbo, quero saber do Júnior. Borré ou Valência? Eu prefiro Valência. E o Viterbo? Sim, mas... Concorda, né? Hashtag Valência é melhor que o Borré. Agora, o que está acontecendo com o Valência? Esse é o problema, né? Agora, ontem desculpa te interromper, Júnior. Ontem o Barcelos deu uma entrevista após-jogo também, dizendo que a imprensa estava fazendo um barulho porque o Borré ia ir para jogar com o Equador agora tal, e que o Borré estava lá dentro do Beira-Rio. Ok, estava dentro do Beira-Rio, mas sim, ele foi convocado. Ou seja, agora ele vai lá, para a seleção do Equador, vai lá e no mínimo, se bobear ainda contra o Brasil, ainda vai marcar um gol contra o Brasil. Que não é difícil, né? Ultimamente contra a seleção. Mas aí no Inter, o que está acontecendo no Inter? Mas que ele é muito mais jogador que o Borré, ele é, no meu ponto de vista. Agora, o que está acontecendo com ele numa fase que ele está passando aí? Ele voltou, né? Porque ele teve uma fase boa, né? Quando ele veio. Daí o jogo do Fluminense terminou com ele. Daí virou o ano. Você foi, muita gente pedia até a saída dele. Pois ele voltou a fazer gols, voltou a jogar bem. E agora, de novo, ele tá oscilando demais, né? E eu sempre falo assim pros guri aqui, não sei se tu vai concordar, Júnior, assim, ó, o Inter, ele tem uma espinha dorsal muito boa, só não lá na finaleira. Ele tem um baita zagueiro pra mim, que é o Vitão, que provavelmente esteja de saída. O comentário voltou de novo à tona e muito forte agora. Mas que jogo do Juninho ontem, senhoras e senhores. Também. Mas o Vitão, ele se mantém, né, Vitor? O Vitão, ele se mantém. Pra mim é um baita zagueiro. O Fernando, eu acompanho a carreira dele, então... anos jogando bem na Europa, campeão na Europa, né? O Fernando joga de terra. Esse muito bom volante, a pena que a idade dele já chegou e não sei se ele vai continuar ano que vem jogando ainda, né? Ele tá com 37. Tratativas de renovação do contrato já estão acontecendo já. Olha aí, ó. O Fernando, então tu tem um bom zagueiro, tu tem um bom volante, tu tem o Alan Patrick, que tá na fase extraordinária. Só falta aquele 9 pro Internacional. Matador. O matador. Se o Inter tem... Pra quem gosta de comparar os camisas 10, né? O rapazinho do Bahia saiu ontem na metade do segundo tempo meio cansadinho. O nosso 10 ficou lá e participou bem do jogo, tá? Os que gostam de comparações... os que gostam de comparações aí, ó, não botem Everton Ribeiro e Alan Patrick mais na mesma frase, por favor. Tem como. O Everton Ribeiro teve a fase dele, já passou, né? A idade chega e não tem o que fazer. E muito menos Cristaldo, né? Pelo amor de Deus. Quem que é esse? Ainda bem que alguém faça a pergunta, porque tem uns aí que acham que o pessoal aí cara é bom. do Grêmio, eles, né, infelizmente, tá numa carência do 10 há anos aí também, né? Faltam 9. Se o Inter tem esse matador, eu acho que o Inter ele ficaria mais competitivo do que já é. Voltou a ser no jogo de ontem, não vinha sendo nas últimas partidas. Não falo nem de bom futebol, falo de competitividade mesmo. Se o Inter tem esse camisa 9, eu acho que o Inter ele se igualaria assim com o Palmeiras, com o Flamengo. O Flamengo tá oscilando também em jogos, mas o elenco do Flamengo é espetacular, né? O Internacional busca no mercado agora, na abertura do mercado, na metade do ano, um zagueiro, um lateral direito que diz que já está bem encaminhado, já tem até um pré-contrato, apesar do Internacional negar, e busca um centroavante que eu gosto de brincar, ele está buscando um centroavante mandioca, aquele que fica plantado dentro da área.
Tá em Coisa busca que não disso. é o Valência, que não é o E Borré, né? E ele tá buscando um meia. Então ele tá buscando aí para 4 setores para negociações para metade do ano, para reforçar para a próxima metade Esse do ano. meio, então, é para recompor elenco. Esse e-mail eu acredito que é para recompor elenco, porque eu acredito Pra- muito que eles estão olhando que o Romero não desempenhou o que achava que ia E- desempenhar, ou seja, se tirar o Alan Patrick hoje, seguimos com uma carênciazinha ainda, né? Para descanso do Alan Patrick, né? Talvez para descanso do Alan Patrick ou para mudar o esquema, não mudando, não botando alguém no lugar do Alan Patrick, mas mudando o esquema, mas deixando o meio de campo com força, né? É o Cristaldo do Felipe que é. A voz do Conheço falou aqui, ó, Cristaldo. Meu Deus do céu, tu quer que eu chore? Será que o Inter não tem um... não gostaria de ter o Cristaldo para substituir o Alan Patrick? Não, Gandula o pessoal pega ali que treina, que faz educação física e tal, não precisa. Olha só, falando em meia, gurizada, vocês sabem, o menino aquele é Gabriel Carvalho, né? 17 anos, agora o Júnior aí que joga futebol. Vocês viram que ele foi pego jogando pelada, gurizada, com o abrigo do Internacional. Cara, que ali teve duas situações, né? O Roger disse, ele falou pra mim que não era agora, que era uma foto antiga, um vídeo antigo. Aí entrevistaram o presidente disse, não, ele disse que foi esse final de semana, mas era uma reunião de família, ele não jogou. Pô, Não, teve vídeos e teve fotos que foi agora Cara, recente. Não vi isso aí. É que assim, Tu ó, chegou a ver? Não cheguei, Não não chegou a cheguei. ver? O que eu quero chegar lá, Vitor? Assim, ó. Tu tem 17 anos, ele tem uma família grande, ele tem vários irmãos e uma família bem humilde. Claro, graças a Deus, agora ele já tá vendido pra Arábia, acho que é, né? Pro futebol da Arábia lá. Ganhou milhões, tá com milhões na conta lá o guri, né? 17 anos, é óbvio que a cabeça dele tá um turbilhão de pensamentos, né? Só que isso aí demonstra um não profissionalismo, porque ele sabe que não pode acontecer isso aí. Teve no Barcelona, o Arthur, vocês vão lembrar, o volante do Grêmio, ele foi pro Barcelona, né? Não sei se vocês lembram dessa história. Ele foi andar de... Ajuda aí, Felipe, como é que é aquele esporte na neve lá? É esqui, né? Mas na verdade é um outro, tá? Enfim, digamos que fosse o esqui lá. A direção do Barcelona multou ele, isso que ele tava lesionado, tá? Então ele não tava nem jogando nada. Só por ele ter praticado um esporte o Barcelona liberou ele para fazer essa viagem. Só que é onde eu quero chegar assim, ó. O Barcelona multou ele e disse que era a primeira e a última vez que isso ia acontecer. Por quê? Porque se acontece de agravar a lesão, o Barcelona tem que ficar pagando o salário dele, todo medicamento, enfim, toda aquela coisa para ele voltar. O Gabriel Carvalho, agora com 17 anos, também a mesma história. Por que um atleta profissional não pode jogar uma pelada? Vai que ele se machuca ali. O Internacional tem uma despesa enorme com o guri e ele parado. E o que chama a atenção, Vitor, é assim, ó. Todo mundo no Internacional fala que ele não tem cabeça mais pra jogar no Inter. Ele tá pensando só no time que ele vai lá. E, claro, na mas grana ele já que ele... não tá jogando no Inter, né, gente? Por isso que ele não O vem... Internacional fez o melhor negócio do mundo. Por isso que ele não vem nem sendo relacionado. Mas claro, mas nem precisa ser mais. Agora ele vai pra seleção brasileira porque ele joga bem, apesar de ter gente dizendo assim, ele nem joga tudo isso pra ser vendido. Não, ele joga bem, ele é um baita no jogador. Ele vai pra sub-20, né? Só que eu acho que o Internacional, na minha opinião, se eu tô na parte que faria essa parte de imprensa com o Internacional, eu teria dito pros repórteres, era uma reunião de família, nós tínhamos autorizado e não, ele não jogou, ele tocou na bola e brincou um pouco com seus familiares. Não teve jogo. Ponto. Protege o guri. Porque o que adianta agora expor o guri desse jeito, dizer que ele foi antiprofissional? Ele foi antiprofissional? Foi. Mas só que o Internacional não podia lá dizer assim, ó, um falou uma coisa, outro falou outra coisa. No meu ponto de vista, eu acho que não, nós liberamos, era uma reunião da família, sim, ele entrou na quadra ali, ele tocou na bola e deu um chutezinho. Ele não teve um jogo de futebol. Deveria ser feito isso externamente e internamente chamar a atenção, né? É, internamente tu chama a atenção. Ele foi lá com a família brincar, ninguém disputou jogada com ele, ninguém brincou, ele foi lá brincar com os familiares. Dava uma protegida no guri. Cara, o guri trouxe milhões pro cofre do Inter pra agora tá ali. Não foi pouco, hein? Pra agora tá ali dizendo assim, não, já falamos, ele foi chamado a atenção. Ele, sabe, eu acho que criou um mal-estar, porque o Roger falou uma coisa, minutos depois foi o Barcelos e falou outra. Ficou uma situação meio chata. Mas o guri já não tá mais com cabeça. Inclusive, ele vai pra seleção brasileira e quando terminar os jogos da seleção brasileira, ele já vai ficar. E é uma pena que no descanso do Alan Patrick poderia ser ele, né? Até ele ficar lá mais. Só que quando o guri não quer, não quer, né? Mas é que aí eu entendo o Internacional. E aí se bota o guri, aí vai jogar um jogo e aí machuca um guri. E ele já tá vendido. Entendeu? E aí, como é que fica a situação? Porque ele já tá vendido, o nosso futebol brasileiro Viterbo, aqui, ele é sacanagem, né, cara? Tu olha o nível de falta que os caras andam fazendo, parece que os caras esquecem que são colegas de profissão e parece que eles olham como são inimigo. Cara, os caras fazem carrinho, eles dão um pontapé, eles fazem de tudo de uma maneira abusiva.
E o Estevão, Viterbo? Qual é o Estevão? O Estevão que tá jogando e já tá vendido lá pro Chelsea. Mas só que aí, tipo... Pode aí, se machucar também. Mas aí é outro nível, né? É outro nível de jogador. Nós uma... não podemos botar agora... O Gabriel nos deu um bom retorno financeiro, mas não dá pra botar ele que nem o Brinco. Não bota na mesma frase que o Estevão. O Estevão, ele... O Estevão dessa garotada nova que tá vindo aí, ele é... fenômeno, né? Aquele ali, inclusive, quando tenta chutar ele consegue sair até do chute que tenta fazer. Então é outro nível. Eu tô louco pra ver o Palmeiras sem ele, cara. Eu não sei se o Palmeiras vai ser o mesmo, hein? E 17 anos também, se eu não me engano, né? Diferenciado. 17 anos. Me disseram aqui, mandaram aqui pra mim, o Júnior joga que nem o Estevão, é verdade? Hoje não, né? hoje não. Pouco menos? Bem menos. Eu sei que tá sendo mito, não quer... Não falar do Estevão. Não, o guri joga demais, eu domino e toco. Imagina o Beco, ele é muito fácil de jogar, né? É muito fácil de jogar com os caras. Eles tocam mesmo, só devolvo de primeiro, só pra deixar eles jogar. Eles nem querem ficar muito com a bola vocês têm que correr. Vai que Deus o livre, eu erro, aqui os caras vão me xingar, né? Os caras xingam lá o filho do presidente ou não? Provavelmente xingo. Não tem, né? Passar a mão. Não tem passar a mão lá? Se eu rachar, ele me enlouquece comigo. Então, olha só, você que está se ligando agora na Rádio do Mate, estamos ao vivo com o DNA pelo Facebook também, tá? Hoje com a participação aqui do Edson Júnior, ele que é atleta lá da equipe do Beco AFC, contando um pouquinho da história do clube e também a trajetória aqui da campanha vitoriosa em 2025, sagrando-se campeão, né, municipal aqui, a famosa Várzea aqui de Passo Fundo, o campeonato mais difícil, mais disputado de Passo Fundo e região. E não te esquece, hein, deixa teu like, deixa teu comentário, faça a sua pergunta via Facebook Rádio do Mato, que o rapaz responde aqui, e o Viterbo também. Estamos falando então do Internacional agora, então. Lembrando que no outro jogo, né, o Nacional jogando em casa fez 1-0 no Atlético Nacional. Eu vi um pouco desse jogo aqui, gurizada. No primeiro tempo era pra ter sido um 5-6 pro Atlético Nacional, brincando fácil, erraram gols assim, ó, incríveis. E aquela história de sempre. Quem não faz, leva, né? E no segundo tempo o Nacional ali, na única escapada praticamente que teve, fez o seu gol lá, tirou a primeira colocação do Atlético Nacional. Vocês viram quem que o Internacional pode pegar na próxima fase? Viterbo, Júnior. O que vocês acham dos prováveis adversários? Porque na verdade agora ele vai para sorteio, né? Sim. Ficou um pessoalzinho bacana lá do outro lado, né? Ficou Flamengo, Botafogo. O próprio Atlético Nacional. O próprio Atlético Nacional ficou. Mas enfim, o bom é que nós fugimos entre aspas, né? De um confronto agora com Palmeiras, LDU, River Plate, enfim. Agora, a partir de agora não tem mais escolha de adversário, né? A partir de agora o que vem são em 2 jogos e tem que fazer... Tem que ser que nem o Beco, Viterbo, não pode escolher adversário. Tem que ir lá e ganhar. O que vem tem que passar por cima. Não adianta. Olha só, vamos passar assim então, só pra rapaziada ter uma ideia de quem que tá classificado já. No grupo A, o Estudiantes passou em primeiro, equipe tradicional e da Argentina. O Botafogo pode ser um dos adversários do Internacional, no grupo A passou também. Universidade do Chile vem pra Sul-Americana junto com o Grêmio. No grupo B, definido então o River Plate primeiro colocado e o Universitário. Esse acho que estaria de bom tamanho, né? O que vocês acham? Concordam ou não? Acho que dá pra tranquilamente passar, né? Dá uma folguinha. O Universitário do Peru, então, pode ser um adversário do Internacional. No grupo C, passou a LDU em primeiro, hein? Quem diria? E o Flamengo no sufoco com a baita defesa do Rossi aos 48 do segundo tempo, evitando o gol do Deportivo Táchira, que não fez nenhum ponto, né? Ia fazer o único ponto para tirar o Flamengo de vez da competição, né? Então passou no grupo C, a LDU em primeiro e o Flamengo em segundo. Tem muitos colorados, eu vi Viterbo e Júnior dizendo assim, não, pode ser o Flamengo agora já de cara, porque eles não estão num bom momento. Mas eu sempre penso assim, ó, não acho que o Flamengo esteja num mau momento, né, desculpa. Não acho que o Flamengo esteja num mau momento, tá bem no Brasileiro, tá classificado na Libertadores e na Copa do Brasil, e tem um elenco fortíssimo que qualquer atleta pode decidir jogo. Eu acho que é perigoso pegar o Flamengo ainda. Cara, mas é aquela situação, ontem eu estava escutando, porque eu acompanho outros identificados e alguns que nem programas que tem um debate entre gremistas colorados, e o pessoal estava dando o Bahia como certo da vitória, mesmo sendo do Beira-Rio e tal, ou seja, estava tendo um momento de apequenação do Internacional. Gente, o Bahia tinha que se preocupar muito mais com o Inter do que o Inter com o Bahia. Claro, e... Nós temos Alan Patrick, o Wesley comendo a bola, nós temos Rafael dos Santos Borré, entendeu? Nós temos Fernando, nós temos Vitão, nós temos Juninho, cara... Desculpa, o Flamengo tem um elenco melhor? Tem. Nós somos dentro do Maracanã esse ano. O que aconteceu dentro do Maracanã? Se bobear, se nós puxarmos o histórico, eu acho que o Inter foi o único que empatou com eles lá dentro.
E num jogo que nós poderíamos ter saído com a vitória. Ou seja, se cair Flamengo no sorteio, meu querido, é pegar o Flamengo e fazer o que a gente fez em todos os anos, porque o histórico entre Inter e Flamengo, o Internacional tem muito mais vitórias do que eles, né? Eu entendo, Viterbo, mas o Inter fez uma boa partida, empatou, segurou o Flamengo lá no Maracanã, mas um jogo de mata-mata Libertadores, o foco é diferente também para os dois lados. Lá era a primeira partida entre os dois no Brasileiro, uma partida de 3 pontos. Claro que vale e muito, todas as partidas do Brasileiro não vale, mas é diferente no mata-mata, Viterbo. E eu acho que esse time do Flamengo ainda é muito perigoso. Cara, mas se não pegar eles agora no primeiro sorteio, eles forem ganhando e o Inter também ganhando, eles vão se pegar na pode final. Pegar também, então né? Não tem essa, é Libertadores, é agosto. Nós Isso estamos aí. agora entrando em junho. Vai ter esse enfrentamento com o possível segundo colocado ali, que vai ter o sorteio agora na terça-feira. Nós vamos jogar com eles em agosto. O Flamengo tem um bom elenco, que elenco internacional terá em agosto? E isso pode ser que esteja reforçado, né? Novas peças também. Novas peças terá. Isso já é 100% certo. Agora, quais serão essas peças e como que vai estar o entrosamento? Ou seja, daqui a pouco o Internacional pega lá o Flamengo e é atropelado. Daqui a pouco o Internacional pega o Flamengo e atropela, porque o Flamengo, na melhor fase, com o Jorge Jesus, o Internacional foi lá e deu 4-1 deles, lá dentro da casa deles. Ou seja, não tem hora de sentir medo. É Esporte Clube Internacional, o único campeão do mundo dentro do Rio Grande do Sul. O único que tem a taça de campeão mundial do Rio Grande do Sul é o Internacional. Não tem Flamengo. Se for o Flamengo, que venha Flamengo. Alô, torcedor gremista, concorda, discorda do Viterbo? Manda aí no Facebook aí que o Viterbo vai mandar aqui pra nós também. O Internacional é o único campeão do mundo, então, no estado do Rio Grande do Sul. É ou não é, Júnior? É o único? Campeão de tudo. É isso. Olha só, hein? Quem que achou? Flamengo não é campeão de tudo ainda, Internacional é. Então, tipo, se for o Flamengo no sorteio, que venha Flamengo. Não tem problema. Viterbo falou em contratações aí, Júnior. Quem tu acha que para qual setor, qual posição o Internacional tem que acertar nesse meio do ano ali? Cara, acredito, o Aguirre tá se desenvolvendo e melhorou muito, né? Melhorou muito. Mas a lateral direita e o ataque, a frente, ele é um centroavante. Alguém que faça gol. Poderia ser o Borré, sim, ou o Valência, mas eles não estão numa fase muito boa. E essas duas posições... Essas duas posições, então, tu acha que é as mais carentes no momento. Um centroavante e um lateral direito. Concorda, Viterbo? É que tem que voltar a fazer jogadas pelo lado direito, né? O Internacional ontem não jogou pelo lado direito. Time capenga? Time capenga, porque quando ele tentou jogar foi com o Wesley, que foi onde o Wesley errou os passes. Aí quando o Wesley caiu para a esquerda, e aí foi o outro rapaz ali, o Gustavo Prado, para a direita, o Internacional não jogou mais por lá. Ele tentava, ia para o meio e caía para a esquerda para sair a jogada do cruzamento. O Internacional está carente de jogadas pela direita. E o rapazinho que estão olhando ele aí para contratar, eu acho que vai ser bacana, viu? Eu dei uma olhada nas jogadas dele, tudo aí, ele tem jogadas interessantes pelo lado direito. Tem um nome já ou não? Tem o nome, já vou até trazer aqui. Olha só, seguindo então pelo grupo D, então o São Paulo terminou na primeira colocação, né? Olha, o Libertad ficou em segundo também, acho que é bem acessível, né? Libertad também, se cair para o Internacional, aí a chance é grande de passar. No grupo E, temos os jogos hoje, né? Então, o Racing enfrentando o Fortaleza. O Racing tem 10 pontos, o Fortaleza tem 8. E o Atlético Bucaramanga tem 6. Joga fora de casa contra o já eliminado Colo-Colo com 2. Se o Fortaleza perder e o Bucaramanga vencer, passa o time colombiano. Se o Fortaleza ganhar, aí sim, vai ficar ou em primeiro ou em segundo colocado, na colocação, né? Acho que desse grupo aqui também, né? Fortaleza e Bucaramanga... O Fortaleza do jeito que tá, acho que não assusta, né, Júnior? Acho que os dois que também é bem acessível pro Internacional. Mas eu gosto também de pegar os times grandes. Gosta de pegar o já de cara. Que o Inter, quando Flamengo, Palmeiras, o Inter é um elenco bom também. Parece que joga melhor até. Ele joga melhor, ele encara. E eu prefiro pegar Flamengo ou Palmeiras, que o Inter vê a grandeza que ele tem. Quando pega, às vezes o time tá meio... o Inter parece que dá uma relaxada, vai ser fácil o jogo e... os últimos anos, não digo agora, que eu acho que passou essa fase. O Inter dominou, o jogo era pra ter sido um baile. Qualquer momento a gente faz o gol, Nos últimos anos ali, pela Sul-Americana e Copa do Brasil, o Inter caiu para uns times que não era pra cair no caso, né? Só pra não deixar isso passar muito sobre o assunto, é uma indicação feita pelo D'Alessandro, tá? E é o Alain Benítez, 31 anos, que ele tá no Cerro Porteño e tá se encerrando o contrato dele agora em junho. Dizem que já tem um pré-contrato. O Internacional nega, mas fontes seguras dizem que já tem um pré-contrato e sim, ele será jogador do Internacional. Olha aí, e a gente já deu uma olhada nas jogadas do Alain Benítez aqui. O cara, ele é liso, tá? É um cara que vai vir fazer jogadas boas pelo lado direito. Cara mais ofensivo, então. Não é
O Bernabé. jogador, não é um Bernabé da direita, mas é bom jogador. Isso aí. No grupo G, então, Palmeiras, com a melhor campanha de todos, 18 pontos. Ontem só colocou 6-0 no Sporting Cristal do Peru, né? Terminou em primeiro na classificação geral. E o Cerro Porteño, outro adversário também, que acho que dá para encarar tranquilamente, ficou na segunda posição. O Bolívar vai vir para a Sul-Americana e pode sim ser adversário do Grêmio. Já já a gente vai falar do Grêmio. No grupo H tem a definição hoje, rapaziada, mas já está definido os classificados. O Vélez Sarsfield e também o Peñarol. Os dois têm 10 pontos. O jogo é lá na casa do Peñarol. Se o Peñarol vencer, vai ficar em primeiro e o Vélez em segundo. Se empatar ou ganhar, obviamente, o Vélez ficará em primeiro. E o San Antônio Bulo, conhece, Júnior? Não conheço. Quase ninguém conhece o Bulo, famoso Bulo. Ficou em terceiro com 6 pontos, joga hoje, mas não tem mais chance de classificação. Também virá para a Sul-Americana. Então, eu acho que desses adversários aí, olha, tem muito time aqui que o Internacional, não que não possa passar pelo Flamengo, pelo Palmeiras, enfim, mas tem muitos times assim que muito acessíveis Sim. mesmo, que dá jogo, não é tranquilo, mas que o Internacional é o franco favorito, né? Mas como o Internacional tem sempre azar no sorteio, vai dar Flamengo agora no sorteio terceiro, pode escrever. E se der, não tem problema. Tem um pessoal Pode falar. Não, e se for Flamengo, que nem eu estava falando antes, é em agosto e vão se preparar e vão pegar. E a primeira desse daí Flamengo é lá ou aqui? Não, aí é o sorteio também que vai ser. Sorteio que define. Primeiro jogo? Não, o Inter joga o segundo em casa. O primeiro colocado joga o segundo jogo em casa. Muito gremista aí tá falando que o Internacional deve pegar ou Atlético Nacional, ou Flamengo, ou Botafogo. Mas o Inter tem uma sorte para sorteios, mas enfim. O Internacional volta a campo, então, quando, Viterbo? Agora pelo Campeonato Brasileiro? Domingo agora, às 8 horas da noite, o Internacional joga em casa. Contra? Fluminense, se não me falha a memória. Vem Renato Portaluppi aqui, então, pro Beira-Rio? Vem, nosso filho vai vir visitar o pai. Filho, tá certo. Placar para esse jogo, hein? Internacional e Fluminense, Viterbo. Domingo, 20h30, então, no Beira-Rio. Cara, como o Fluminense vem apresentando aí uma crescente muito boa, eu tenho que ser bem justo com isso, né, cara? Eu acho que vai ser 3-0 o Inter. Porque ele vem numa crescente. Se ele não viesse, seria 0-0. Azar, Viterbo. Pra ti, Júnior? Vamos botar nos 2-0. 2-0. Pra ti, Felipe? 2-0. Ao contrário ou pro Inter? Ao contrário. Ao contrário. 2-1. O pessoal tá confiante aqui no estúdio, né? Porque uma voz me diz que o rapazinho da técnica é gremista. Não, mas esse ele é identificado com o Grêmio ali. E falando em gremista, olha só pro torcedor gremista, hoje teremos então na Arena do Grêmio, 19 horas, Grêmio Esportivo Luquenho. Promessa que o Mano Menezes vai poupar, então um time misto hoje, né? Tu sabe que teve sorteios de ingressos para esse jogo, né? Sorteio de ingressos? Sorteios de ingressos e algumas empresas estão sorteando camarotes. Como assim? Vamos falar aqui das empresas dos podcasts que fazem sucesso, e o DNA Grenal faz sucesso. O DNA Grenal faz sucesso, claro, tá aí todo mundo nos acompanhando. Mas o Debate Raiz foi sorteio ontem de um par de ingressos pro jogo. Então 2 pessoas garantidas já. 2 pessoas garantidas que vão estar no jogo. E aí ganhou um rapaz que começou o namoro agora há pouco tempo. E aí foi o melhor sorteio que teve, porque ele disse que ele quer ir para um lugar tranquilo para poder escutar no celular. Sem aglomeração, sem muita gente, é isso? Aí não vai ter barulho para atrapalhar o som no celular, vai ser um ponto romântico bem bacana no camarote. Mas vou dizer assim que hoje, pelo frio que faz, chovendo, e o time do Grêmio que não ajuda... 3.000 pessoas. Não digo 3, né, Vitor? Mas eu acho que não passa dos 15 mil, né? Lembrando, grupo D, então, Godoy Cruz líder com 11 pontos, Grêmio vice-líder com 9, e os já eliminados Atlético Grau e Esportivo Luquenho com 3 e 2 pontos. Godoy Cruz jogando em casa contra o Grau, só precisa de um... ele precisa se empatar, ainda o Grêmio tem chance, então ele precisa vencer para ficar em primeiro. O Grêmio, além de vencer, tem que torcer para um tropeço do Godoy Cruz. Difícil, né, Júnior, o Grêmio ficar em primeiro nesse grupo aqui, né? Eu acho que o Atlético não vai fazer frente lá ao Godoy Cruz, né? Meu Deus. O Grêmio tá superando. Tá superando, né? Incrivelmente, como o Grêmio anda mal das pernas ali. Pro torcedor gremista também, conversando com alguns aí, a esperança do torcedor gremista é a janela. Mas daí tem que acertar nas contratações, coisas que o Grêmio não vem fazendo há uns 2 anos pelo menos, né? Mas eu vou dizer uma coisa, tá? O Grêmio já anunciou que vai ir com bastante reservas, vai ir com um time misto frio.
para poupar jogadores para subir pontuação do Campeonato Brasileiro. Só que, cara, e se dá uma zebra do Godoy empatar e aí o Grêmio deixa de ganhar o jogo e se tornar o primeiro colocado? E outra coisa assim, ó, evita a viagem, provavelmente a viagem longa, e teria 15 dias para folgar, para treinar, que é o que todo mundo reclama, né, no futebol brasileiro aqui. Mas enfim, Olha só, espero que piore. os prováveis adversários, então, do Grêmio. O Grêmio já classificado, né? Só tem que ver se vai ficar em primeiro ou em segundo, eu acho, vai terminar em segundo. Se o Grêmio vencer hoje, rapaziada, o Grêmio pega o Alianza Lima do Peru. Aí vem o Guerreiro e o Barcos pra cá, pra Porto Alegre. Um com 41, outro 42 anos. Se ficar em segundo? Ele vai ficar se ficar em segundo, mas tem que vencer, né? Aí o Godoy Cruz vence o jogo dele e termina em segundo igual. Se o Grêmio empatar hoje, ele pode pegar o Bolívar, Altitude, ou o famoso Bulo Bulo. Ah, tá, porque isso tudo tem a questão da classificação dos Isso, segundos colocados. porque tá? vai ficar Sim. o primeiro melhor... Sim. Como é que fala? O primeiro melhor segundo, o segundo melhor segundo, Sim. e assim vai indo, e daí contra esses adversários ficarem em terceiro na Libertadores. Se o Grêmio perder, acredito que não vai perder, porque o Sportivo Luquem também... Bom, não dá pra esperar muita coisa do Grêmio, né? Então, mas se o Grêmio chegar a perder hoje na Arena, ele volta a ter chance de pegar o Bolívar novamente, então há uma chance grande de pegar o Bolívar se o Grêmio não ganhar o jogo hoje. Ou o Bulo Bulo, ou daí o Atlético Bucaramanga, ou o Bahia, daí, Viterbo. Aí dá, mas daí tem um monte de projeções, tem que terminar o jogo, a rodada da Libertadores hoje. Bahia. Nesse time do Grêmio, Júnior, quem que tu gostaria de ver no Inter? Claro, né? Uma brincadeira. Tem algum atleta do Grêmio que seria titular no Inter hoje? Mais óbvio, não tem nenhum. Nenhum? Nenhum. Não tem como. O time do Inter tá muito bem servido. Ou o Grêmio que tá muito mal servido. As duas coisas. Não, o time do Grêmio, ele precisa melhorar muito e precisa contratar muito certo. O que tá sempre muito legal, muito bacana é o pessoal da MVA Passo Fundo Negócios Imobiliários, Aqui Rancho, Sacolas Econômicas, Ervateria Casa do Mate, Facas Canaã, JR Soluções, Barbearia Dom Diego, e também o Gerson Souza, ele que trabalha com streamer de vídeo de alta qualidade. Esses aí são os nossos parceiros, os nossos apoiadores aqui do DNA Grenal. Para você que está se ligando agora então, hoje na presença aqui no estúdio do Edson Júnior, ele que é atleta, membro lá também da direção, não, só atleta. Só atleta então, lá do Beco AFC, contou um pouquinho da história aqui do clube, contou um pouquinho como é que foi a trajetória em 2025, trouxe o troféu aqui para ninguém dizer que o rapaz não é campeão, que o Beco não é campeão, né? Belíssima taça e tá no lugar do Anderson, né, Viterbo? É isso aí. Placar pro jogo do Grêmio hoje, rapaziada, então? Grêmio e Sportivo Luquenho. 1-0 Luquenho. Júnior. Eu também. 1-0 também. Felipe. 0-0. Pá, agora deu medo. O gremista não tá confiante, ele 0-0. A confiança dele é Na verdade, 0 a 0. ele tá sendo realista. Confiança é o 0-0. 0-0. Bárbaro, aí é pior ainda. Então, se o Grêmio empatar, na opinião do Felipe aqui, pros colorados, o Grêmio vai perder. Bolívar, ou Bulo Bulo, ou Bucaramanga. Viagens longas, hein? Além de ter 2 jogos a mais, viagens longuíssimas aí, ou pro Peru, ou pra Bolívia, ou também se ganhar o jogo hoje lá pro Peru. E pelo Brasileirão, Viterbo, o Grêmio enfrenta, vamos ver quem que o Grêmio enfrenta aqui, ó. O Grêmio pega o clássico, né? 16 horas domingão lá em Caxias, no frio da Serra Gaúcha. Então, Juventude e Grêmio, 16 horas no próximo domingo. Lembrando que o Juventude está na zona do rebaixamento e o Grêmio está apenas 3 pontos acima do Vitória, né? Que é o primeiro. 2-1 Juventude. Viu? 2-1. A voz da consciência falou assim, ó, Cristaldo vai voar, fazer 2 gols nesse jogo. Vai. E aí abre sol domingo. Não, mas ele vai voar porque ele vai pegar um avião até Caxias, né? Ele daí... Vai 2-1 Juventude, porque o Juventude tá tendo uma apresentação só quando joga fora. Em casa ele tá empatando ou ganhando. Juventude 2, Grêmio 1. O Grêmio que não tem se dado bem contra o Juventude lá na Serra. Pra ti, Júnior, esse jogo, hein? Difícil jogo pro Grêmio, né? Difícil pros dois, na verdade, porque os dois estão muito mal. Muito mal. Mas vamos no 1-0 pro Juventude. 1-0 Juventude? Bem sofridinho. Daquele jeito. Ganhar do Grêmio. O Juventude tá precisando vencer e muito. Felipe, Esse vai dar 1-0. 1-0 Grêmio, gol do Cristaldo. A voz da consciência falou que vai voar, né? Não sei se é só no avião ou se vai voar dentro do campo mesmo, né? Gol do Cristaldo, né? Olha aqui, ó, gurizada. Então, assim, deixa eu só achar essa mensagem aqui, ó. Inter campeão de tudo. A Supercopa do Brasil, mandou um abraço para o teu amigo Viterbo. Super Mundial de Clubes
E o Super Mundial de Clubes. Olha aí, Viterbo, o que tu fala sobre isso aí? O que eu falo é que o meu time ele tá agora nas 3 competições do ano. Nós estamos se preparando para o segundo semestre aí muito bom. E ainda tem taças para disputarmos. Ainda tem taça para disputar. Eu tava vendo já, tem um outro time ali de Canoas ali que já tá fora da Copa do Brasil, tá jogando uma repescagem sul-americana e tá ruim das pernas. Então nós estamos bem. Um time de Canoas. Zona Norte lá. É Canoas já ali, né? Divisa. Pior que ali é divisa, né? Divisa com Canoas mesmo. Um abraço para o Adão lá, Adão do X. Um abraço para o Daniel Dreyer de novo. O Eduardo Pereira, grande Dudu, famoso goleiro Dudu. Um abraço para ti também, tá sempre ligadinho conosco. Alô, seu Valdecir Tchutchucão. Mas, seu Valdecir, aquele abraço. Vou dar um cartão amarelo pro senhor, hein? Tu conhece o Valdecir Tchutchucão, Júnior? O Valde? Eu não sei como é que se chama ele. Ele se apresentou pra mim quando eu conheci ele, grande figura, o Tchutchucão. Isso, lá do Beco, lá. Hoje ele mora na Záquia também. Ontem, comentando com ele, mostrei tua foto, conhece esse rapaz que vai estar aqui amanhã no estúdio. Ele, esse aqui eu me criei com ele, é verdade isso? Sim. Grande Tchutchucão, ele me disse que era pra mandar um abraço no ao vivo aí pra ti, né? E aqui ó, finalizando, já que faltam alguns minutinhos pra nós encerrar o programa, o Marcelo Maia Beco, a FC foi o primeiro campeão da Recopa de Passo Fundo. Isso. Verdade? Primeiro campeão. E aí ele botou aqui, ó, falando também que nós estávamos conversando sobre que tinha sido campeão invicto. Elton Silva botou 10 jogos, aí o Elton Silva comentou de novo, 29 jogos, apenas 2 derrotas após a fusão. O Elton Silva também, falou bobagem sobre o campeão do mundo, por favor. Mas aquela taça só tem... Elton, aquela taça só tem no Beira-Rio contra fatos, não argumentos. Isso aí Toyotão não era. Aí ele botou qual posição do Inter do Brasileiro. É o que eu falei, Elton, até pro Anderson, que não se faz presente aqui hoje, tinha uma chance do Grêmio ficar na frente. Aproveitaram, agora daqui pra frente esqueçam. Só respondendo, amigo, então, o Internacional hoje é 14º colocado com 11 pontos, 2 pontos à frente do primeiro colocado, Vitória, na zona do rebaixamento. Internacional também, né? Ele parece que desliga a chavinha, né? Joga o Brasileiro é de um jeito, joga a Libertadores, parece que cresce. Cara, mas o Brasileiro, o Internacional, o nosso tempo tá quase estourando, mas é rapidinho meu comentário. O Internacional, cara, ele pegou os piores jogos no começo do Brasileirão. Então agora ele não tem uma sequência tão ruim de jogos. E o Grêmio foi ao contrário. Então, o Grêmio não aproveitou os jogos fáceis para alavancar pontos. O Inter fez o dever de casa. Se tu for ver os jogos que o Inter perdeu, a única coisa que saiu fora do comum, e não é tão fora do comum, foi empatar com o Sport e perder para o Palmeiras dentro de casa. Mas muitos o Palmeiras vai ganhar na casa, vai ganhar indo jogar fora de casa. Então, não tem nada fora do comum ainda. Agora, a partir daqui, o Internacional bota 3 vitórias na sequência e vai estar lá perto dos primeiros. E o Grêmio, a tabela do Grêmio, não tem para nós falar em 3 vitórias na sequência agora. Então, quem que tá ruim? Olha só, não posso esquecer, senão o Tchutchucão vai ficar bravo comigo. Um abração para Eliane Portela. Grande Eliane Portela, estava de aniversário semana passada. Então, um feliz aniversário para ti, Eliane, né? Atrasado, mas tá valendo. Então, ela que é professora lá da APAS, aqui de Passo Fundo. Não sei se é assim que pronuncia, mas acredito que sim. Também para a professora Camila. As professoras, então, do Léo, é o filho do Tchutchucão, né? É Léo Araújo, se eu não me engano. Isso. O nome dele, né? O Tchutchucão gosta de filho. Gosta. Azar, Tchutchucão, que figuraça. Ele disse, não esquece de mandar um abração lá pro pessoal do APAS, lá aqui, especialmente lá para as professoras, então. A Eliana Portela e também a Camila, as professoras aí do Léo. Grande Léo, uma figuraça, o Léo, né? Grande Léo. O Léo Araújo, brinquei com ele que ele tem nome de cantor, né? Léo Araújo. Esse cara, tá feito o recado, hein, Tchutchucão, tá feito o recado aí. Olha só, mandando aquele salve também, já que estamos falando de participações femininas aqui, ó. Um abração para Andresa também, para Carolina, para Tainá e a Ana Paula. Essas gurias aí também estão sempre nos acompanhando aí, gostam do futebol ali. Então um abração para vocês, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Um abraço para o pessoal de Carazinho, de Marau, de Caxias do Sul. Alô, Caxias do Sul, alô, seu Orlando Rodrigues. Um abração também ao pessoal lá de Floripa, Florianópolis, sempre juntinho conosco. Também um abração especial para o Reinaldo Pérez. Não sei se já ouviu falar dele, do Reinaldo, ex-atleta do Passo Fundo aqui. Não ouvi. Acho que ele é um pouquinho mais mais velho que tu. Acho que tu não lembra dele, que ele jogou muito aqui no Passo Fundo. Jogou na época do Felipe ele tá nos acompanhando, sabe aonde, Júnior? Ali pertinho, ali em Hong Kong.
pertinho. Pertinho, né? Tá sempre Ele tá ligado. sempre ligado, ele e a família dele. Um abraço pra ti, Reinaldo. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Sei que o Léo tá voltando agora das férias, né? Se ele dar uma passadinha aqui no estúdio aí, comentar conosco aí. O irmão dele também joga lá. Joga demais, né? Então um abração a todo mundo que sempre tá nos acompanhando aí. Grêmio, Viterbo, tá tentando a contratação do zagueiro Johan Romayan. 26 anos, ele que é do São Lourenço. Tá precisando de zagueiro, Grêmio? O Grêmio precisando de zagueiro, lateral, meia, centroavante, até o esquerdo, direito, Mas que atacante. barbaridade. A voz, quando se falou aqui, não escutei. Vai de novo aí, voz. Falando em professor, eu vi que tu falou. Como é que é o nome do professor, do técnico lá do Beco? É o Elton que tá comentando Elton? aí. E o velho, né? O Douglas. Comentou Sim. ali. O Douglas e o velho. Elton. Aliás, o Douglas é o velho, no Isso, é o caso, né? velho. Então, um abração O aí. velho e o Elton. São dois treinadores? Os dois professores. Que achou, hein? Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês, levando a equipe do Beco a mais um título aí. O Júnior Victor tá com uma camiseta aí. Camiseta é essa aí? Isso, eu quero deixar a camiseta da torcida Olha pra só. vocês aí. Vamos colocar no varal aqui do DNA Grenal. Tem o Beco FC, né? O Pitbull. E atrás a frase que nós falamos. Quando tá valendo? Tá valendo. Isso Mas aí. olha só. Quero deixar pra vocês de presente aí, agradecer o carinho e abrir espaço pro Beco, né? Vamos mostrar E mais como um pouquinho, foi falado, até decidir o próximo campeão, o Beco manda em Passo Fundo. É isso aí. Que show. Olha É só, que os caras Viterbo. ficam falando, né? Bah, hoje é TBT, nós vamos postar lá, foi bicampeão. E eles vão comentar, meu Deus, vão comemorar até quando? Até alguém tirar esse título nosso, né? É isso aí. Isso Que aí. legal. Parabéns pro Parabéns. Beco, É isso aí. Enquanto mesmo. enquanto o outro não ganhar, são vocês que mandam. Mas mandamos. Exato, exatamente, hein? E eu gostei que tu é Beco até. Não, nós somos um Beco até morrer. Que achou, hein? Olha só. Obrigado pela camiseta, tá? Olha aqui, mais uma vez eu vou mostrar aqui então a camiseta aqui, show de bola. Essa camiseta é da torcida, tu havia comentado ali, isso? Isso, era a torcida. Isso daí é a torcida. Quem quiser fazer aí, tá. A galera tá fazendo bastante, né? A torcida tá aumentando cada vez mais a torcida pelo Olha Beco. só. O E Pitbull o mascote é do time? mascote nosso, né? Ah, o Quando Pitbull solta pra os meter medo, né? Quando solta os Viterbo? Pitbull, não tem. É isso aí. Quando solta os Pitbull, olha só. E a galera acompanha os jogos mesmo? Acompanha. É mais um Tá- time da comunidade ou tem torcedores de todo Tá, lado tá aí? vindo, porque como vários jogadores do lugar, eles vai criando, um gosta do jogador, vai acompanhando o Beco e vê que a família é uma união e a torcida é desde o primeiro jogo, né? Que legal. Não é só na final que os caras vão torcer, né? Desde o primeiro jogo. Bah, show de bola, obrigado pelo presente, tá? Quero agradecer aos nossos apoiadores, nossos parceiros de sempre aqui, a MVA Passo Fundo Negócios Imobiliários, aqui Rancho Sacolas Econômicas, o Gerson Souza, que trabalha com streamer de vídeo de alta qualidade, Ervateria Casa do Mate, JR Soluções, alô Vantruil, aquele abraço. Também o pessoal das facas Canaã e Barbearia Dom Diego, esses são os nossos parceiros, nossos apoiadores do DNA Grenal. Rapaziada, chegamos à finaleira então do DNA Grenal desta quinta-feira. As suas considerações finais aí, Viterbo Remédio. É isso aí, é comemorar a classificação do Internacional. Tudo que todo Colorado queria era estar vivo em todas as competições, agora na parada do Super Mundial de Clubes, e conseguimos isso. Em agosto nos vemos Libertadores, em agosto nos vemos Copa do Brasil, e com um time reformulado aí para lutar mais forte aí no segundo semestre. Pena que nós vamos poder encontrar o co-irmão nessa mesma alegria, né? E hoje, Esportivo Luquem 1, Grêmio 0, e era isso. Que show, hein? Valeu, Viterbo. Muito obrigado, Júnior, pela tua presença aqui, tá? Um abração pra ti novamente. Quando quiser vir falar do Beco, falar da tua vida e como tu tem um projeto e bem legal, bem bacana, as portas da Rádio do Mate estão abertas, o microfone aí do DNA Grenal tá sempre aberto. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu agradeço vocês aí pela essa conversa, foi muito bom estar com vocês. Agradeço aí. E também, quando vocês precisarem de nós aí, vamos estar aí, porque abriu a porta para a várzea, né? De Passo Fundo, isso é muito importante. É um dos fatores que a gente teve esse projeto falar um pouquinho do esporte amador aqui da cidade, da ênfase também, né? Para o Isso. pessoal conhecer mais a história aqui, né? Para todos os times também, né? Então a gente tem só a agradecer em nome de todos os times do Beco FC, né? Do presidente do Nego do Beco ali, que é meu pai, o André Lara também, que é do UFC, aos professores, aos jogadores ali, tá representando eles aqui, né? Então um prazer é meu de estar aqui falando um pouquinho de futebol, que é uma coisa que a gente ama, né? E também pelo nosso Colorado, a classificação, né? É isso O aí. Viterbo tá numa alegria hoje, que só ficou colorado aqui na mesa. Então ele Só tá. colorado. O Felipe tá sofrendo ali. O Felipe tá sofrendo, né? Quer mandar algum abraço para um apoiador de vocês lá, um patrocinador? Fica à Eu vontade. quero hein? mandar um abraço para todos os apoiadores do Beco, né? Do Beco FC ali, que não tem como tu construir um time
100 parceiros, né? Então isso é muito importante. Cada parceiro são todos importantes. Ao jogador, à torcida, que é fundamental. Eles, como eu falei, desde o primeiro jogo, eles gritam, as mulheres, as esposas ali, torcem pelo Beco. E dizer que esse ano, respeitando todos os adversários, que sempre faz uma equipe boa, e vai ser mais um desafio para nós, né? Mas a gente vai continuar lutando para manter esse título aí e ser tricampeão. Quando que começa o próximo campeonato? Eu tava falando ontem com o Michael, no nosso 10 ali, acredito que já vai começar dia 14 de junho, parece que eles já querem entregar as fichas. Querem já ser bem rápido, já começar. Então lá por julho, mais ou menos, agosto? Acredito que eles querem acelerar aí. Que achou? E o Beco bom, defendendo o título, então. Vai Vamos ser o time a ser defender o batido? Vai ser o time a ser batido. Sempre é, né? Sempre é. Sempre é. Que achou? Então tá, muito obrigado então, Júnior. Valeu pela tua presença aqui, tá? Só uma coisinha, né, Vitor? Pede pra rapaziada seguir lá as páginas Sim, do DNA então, Grenal. segue a galera aí. Se inscrever lá no YouTube. Ah, e outra coisa assim, ó. Quem não pôde nos acompanhar agora, né? A gente sabe, né? O pessoal aí que trabalha, estuda, enfim. 18 horas de hoje, tá? A reprise do programa, tá, Júnior? No YouTube. Galera, assiste lá pelo YouTube daí do DNA Grenal, tá bom? Deixar. Valeu, um abração pra ti também. Obrigado ao Felipe que tá aqui na técnica. Olha só, então não te esquece, siga as páginas do DNA Grenal, Facebook e Instagram, e também te inscreve lá no YouTube do DNA Grenal. Não deixa também de seguir as páginas da Rádio do Mate, Facebook e Instagram. Quero agradecer a todo mundo então que esteve conosco, todo mundo que está sempre nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Não te esquece, 18 horas a reprise do programa de hoje no YouTube DNA Grenal, tá bom? Siga com a programação da Rádio do Mate 24 horas. Segunda-feira, 10 horas, tem DNA Grenal ao vivaço aqui pela web Rádio do Mate, às 10 horas da manhã. Na quinta-feira próxima também estamos de volta com a live daí, tá bom? Obrigado pelo carinho, pela audiência. Tenham todos um grande e abençoado dia, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser e Ele quer. Tchau! No campo da história, Grêmio Inter a brilhar. Nas cores do Rio Grande é rivalidade no ar. No azul e no vermelho o coração vai bater.